Olá, senhores. Vamos aí para mais uma questãozinha de eletrostática que vai envolver um pouquinho de dinâmica para nós também, né? Olha só que bacana. Um dispositivo para medir a carga elétrica de uma gota de óleo é constituída de um capacitor polarizado no interior de um recipiente convenientemente vedado, como ilustrado na figura. A gota de óleo com massa M é abandonada a partir do repouso no interior do capacitor, onde existe um campo elétrico uniforme E. Sob a ação da gravidade e do campo elétrico, a gota inicia um movimento de queda com uma aceleração de 0,2 g, 0,2 da aceleração da gravidade. Então, se a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo a cada segundo, 0,2 vezes 10, essa aceleração vale 2 metros por segundo a cada segundo, tá? Caso g valesse 10. Onde g é a aceleração da gravidade. O valor absoluto, em módulo, tá, da carga pode ser calculado através da expressão. Bom, vamos lá. Olha só que bacana. Nós sabemos que essa partícula tem massa, a massa dela está sujeita à ação do campo gravitacional, que é vertical para baixo, e sempre apontando verticalmente para baixo, nós temos uma força que nós chamamos de força-peso para nós aí, certo? Ele não dá garantias a respeito da carga elétrica. Ele não dá garantias a respeito da carga elétrica. E aí nós não sabemos se a força elétrica, porque vai existir uma força elétrica, né? Afinal, ele está perguntando qual é o valor da carga elétrica ou da quantidade de carga elétrica dessa partícula aqui. Então, ela tem carga elétrica e está imersa numa região que tem campo elétrico. O campo elétrico sempre vai dar carga positiva para carga negativa para nós, na verdade? Então, vai ter uma força elétrica. Agora, será que essa força concorda com o campo, no caso de ser uma carga positiva? Ou será que essa força discorda do campo elétrico, no caso de ser uma carga negativa, né? No caso dessa gota de óleo estar carregada negativamente. Bom, olha o que a gente vai pensar. A gente vai ter que atuar aqui, trabalhar aqui com a segunda lei de Newton. Estão lembrados? Segundo o princípio de Newton, chamado princípio fundamental da dinâmica, fala que a resultante das forças que atuam no corpo é igual a massa vezes a nossa aceleração, certo? Bom, vamos pensar. Caso, não é isso que está acontecendo, mas caso a nossa resultante fosse o peso, a gente ia ficar aqui o peso é igual a massa vezes a aceleração. Porque se eu tivesse somente o peso agindo aí, a gente teria apenas o peso como resultante e seria peso igual a massa da aceleração. Se a gente substituísse aqui, ó, ia ficar peso mg. Tudo isso é igual a massa da partícula vezes a aceleração. A gente poderia cortar a massa aqui com a massa do outro lado. E aí a gente descobriria que a aceleração da partícula era a própria aceleração da gravidade, certo ou não? Então, caso essa partícula fosse abandonada numa região que não tivesse campo elétrico, só a massa iria interagir com o campo gravitacional. Portanto, só o peso estaria agindo. O peso seria a nossa resultante, certo? A hora que a gente jogasse na segunda lei de Newton, a gente ia descobrir que a aceleração que a partícula tem era a própria aceleração da gravidade. Mas não é isso que está acontecendo. A gente observa aqui, ó, ele garante no texto que a aceleração dessa partícula, ela vale 0,2 da gravidade. Ela não chega a valer toda a gravidade para nós, na verdade. A aceleração é menor do que a gravidade, é 20% dela apenas. Espera lá. Se a minha aceleração é menor do que da gravidade, significa que a minha força resultante é menor do que aquela força resultante que eu teria, que era só força-peso, na verdade. Se a aceleração está ficando menor, é porque a força resultante ficou menor. Para a força resultante ficar menor, então, senhores, eu vou ter que subtrair alguma coisa do peso. Então, aqui eu teria que fazer que a resultante é o peso menos alguém. Para eu poder ter uma força atrapalhando o peso, é porque eu preciso ter uma força aqui no sentido oposto ao do peso. E isso indica para nós que, então, a nossa força elétrica, com certeza, é para cima. E, portanto, a resultante das forças seria o peso menos a força elétrica, certo? Aí aqui ia ficar menos a força elétrica, que nós calculamos por E, vezes Q. Lembram da FEC? E dessa forma, senhores, como a gente não tem massa em todos os termos, eu não vou mais poder cancelar a massa, né? Então, eu percebo que eu mostrei para vocês que se tivesse somente o peso, a aceleração seria a própria gravidade.
Como no caso o exercício fala para nós que a aceleração é menor do que a aceleração da gravidade, é 0,2 dela, ou 20% dela, é porque minha resultante não é só o peso, minha resultante é menor do que isso. Se a resultante é menor, é porque eu estou fazendo peso menos alguém, para poder ficar um valor menor. E a única força que está agindo ali além do peso é a força elétrica para nós. Portanto, para a gente poder fazer peso menos força elétrica, é porque a força elétrica é contrária ao peso. Consequentemente, essa partícula ela tenta se atrair com as cargas positivas. Se ela tenta se atrair com as cargas positivas, é porque a carga dela vai ser negativa, certo? Bom, agora é fazer continha, ó. Ele pediu para a gente calcular a carga. Então, vamos ficar o seguinte, o mg, eu vou deixar aqui, ó. O MA que está positivo vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. Tudo isso igual ao E, que vai passar para o lado positivo, vezes a carga, que no caso aí nós chamamos a carga de quesão. E no texto, né, ele está falando nas alternativas chamando de quesão também. Como ele quer a carga quesão, eu vou poder fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou tirar a massa em evidência, então vai ficar M vezes G menos A, tudo isso é igual a E vezes Q. E aí o campo elétrico que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Nós vamos chegar aqui a quantidade de carga elétrica é a massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a aceleração da partícula, tudo isso dividido pelo exão. Mas olha que interessante. Ele deu para nós essa aceleração que a partícula tem, não é verdade? Então nós vamos poder trocar ali, ó. Então vai ficar a massa vezes a aceleração da gravidade menos a aceleração que a partícula está sujeita, que vale 0,2 a gravidade. Tudo isso dividido pelo campo elétrico. E, portanto, a gente descobre que essa carga, o módulo dela, né, é M vezes G menos 0,2G sobra 0,8G sobre exão. Ou, se quiser deixar o valor na frente, né, ficaria 0,8 de mg sobre exão para nós. Agora, é só a gente achar a alternativa correta. 0,8 de mg sobre exão, isso dá para nós aí como correta a alternativa A. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.